1 Crônicas, no capítulo 21. Tenho certeza que o Senhor tem uma mensagem especial para falar no seu coração. Vamos ler a partir do versículo 8. Para reduzir essa leitura e aproveitar mais o tempo com a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Aleluia. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Agora peço-te, perdoa o pecado do teu servo. Fiz uma grande loucura. Disse o Senhor a Gade, o vidente de Davi: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas, para que eu a faça contra ti. Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, faze a tua escolha. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses esteja fugindo diante de teu Deus, de teus adversários, e a espada de teus inimigos em teu encalço, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor faça destruição em todas as regiões de Israel. Vê agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus santo e poderoso, Pai. Ó Senhor, fique conosco, Senhor, nesta palavra, Senhor, assim como o Senhor estava conosco no louvor, Pai. Obrigado, Senhor, por sentir a Tua presença, Senhor. Agora, Senhor, venha, Senhor, abençoe a palavra. Ó Senhor, enche os nossos corações, Senhor Deus Pai, da Tua presença com a Tua palavra. Nos fortaleça, Senhor, cada vez mais. E nós possamos, Senhor Deus Pai, agarrar com força o verdadeiro sentido da vida, Senhor Deus, que é honrar a nossa vida, Senhor, para que o Seu nome seja glorificado. Em tudo que possamos fazer, Senhor, que nós possamos lembrar, Senhor, que o Senhor está nos vendo, que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está nos percebendo, Senhor. Ó Pai, que possamos realmente perceber, Senhor, o sentido da vida em honrar, em Te adorar e bendizer o Teu nome, Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós lemos aqui, e eu iniciei aqui a leitura, em que Davi estava reconhecendo um grande pecado que ele havia feito contra Deus. Mas esse pecado iniciou-se de uma decorrência de um momento de grande êxito a Israel. Sabe? Israel estava passando por um momento em que Deus havia cumprido as promessas que havia feito ao rei Davi. As promessas haviam sido cumpridas. E o exército de Israel estava-se no momento sendo considerado, e era assim, de fato, um dos maiores exércitos que existia na atualidade. Era quase que impossível derrotar o exército de Israel. Era um exército poderoso. Em todas as batalhas, em todas as lutas contra os inimigos, esse exército vencia. Esse exército era poderoso. Isso causou o quê? Uma grande alegria entre o povo. Uma grande felicidade entre o povo, porque não havia exército nenhum que o pudesse derrotar. Eles eram poderosos. Era um povo poderoso. Em decorrência do seu exército, em decorrência que não tivesse nenhum exército que pudesse derrotá-los. E muitas conquistas vinham com isso, muitas vitórias, o povo, a prosperidade aumentando durante todo o Israel, devido a essa ocasião. Mas, devido a isso, a gente pode analisar que essas conquistas, esses momentos de alegria e de vitória, parece que vai trazendo no esquecimento aquele momento de sofrimento, as ocasiões boas,
às vezes faz esquecermos de quando nós estávamos lá sofrendo e nós pedimos ajuda para alguém e alguém vem e nos socorreu e a situação mudou. Talvez Israel estava por esse momento de euforia, de alegria, em que a humanidade procura uma alegria, a humanidade procura a felicidade, a humanidade procura ser sucedido. Isso é a vontade de Deus para o homem. Quando Deus fez lá e construiu o Éden, essa é a vontade de Deus. Deus construiu o Éden com tudo de bom para o homem. E essa é a vontade de Deus ainda. Ainda. Que o homem venha se ocupar e beneficiar de tudo que ele preparou. E esse era o momento que talvez Israel estava se beneficiando. Mas como no geral acontece com a humanidade, quando as coisas começam a fluir, as coisas começam a ficar boas, a pessoa começa a ter um certo esquecimento de quem o ajudou, de quem o deu a mão. E como era um tempo prolongado de alegria, eu creio que Israel foi esquecendo que era Deus quem estava propondo aquele momento de alegria. Foi tão grande esse esquecimento, ou tão grande essa exaltação do exército de Israel, que um espírito de arrogância tomou conta do meio do povo. Um espírito de arrogância. Eu poderia aqui perguntar para vocês, e muitos de vocês poderiam responder, o que é arrogância, o significado da arrogância. E alguém de vocês pode dizer, Osmar, olha, é difícil lidar com alguém arrogante. Muito difícil. Uma pessoa arrogante, ela não sabe ouvir. Não sabe ouvir. Uma pessoa arrogante quer impor as suas vontades a todo custo. Mateus 18:4, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino de Deus. A arrogância é o contrário da humildade. É totalmente contrário à humildade. E nós vemos que no reino de Deus, o reino de Deus é pregado a humildade. Eu tenho aqui, e a palavra de Deus fala uma coisa até que às vezes eu fico, como isso? Como isso? A palavra de Deus fala que entre os nascidos de mulher não havia ninguém maior que João Batista. Mas a palavra também fala que o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Como entender isso? Como entender essa comparação? Bom é a palavra de Deus. Bom é a palavra de Deus que não é para nós entendermos. Não é um livro para você ler e dizer, eu sei tudo. Mas é um livro para você ler e crer. Para você ler, crer e aumentar a sua fé. Ser arrogante significa ser prepotente, orgulhoso, não ter interesse em ouvir as pessoas. Provérbios 8:13, a palavra de Deus, o Senhor não se agrada do orgulho, da arrogância. O Senhor odeia o orgulho e a arrogância. Porque uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, a primeira coisa que está deixando de fazer é glorificar a Deus. Em primeiro lugar, está deixando de glorificar a Deus. Eu não vou deixar de passar, não vou deixar aqui, já que eu estou nesse tema, de fazer um pequeno lembrete sobre o general Naamã. Vocês lembram? Aquele general poderoso, que não tinha um exército na época maior que aquele exército da Síria? E aquele general poderoso, ele escondia entre as suas fardas uma grande doença. Uma doença terrível. Aquela farda dele, aquela farda cheia de medalhas, cheio de honras, escondia uma grande lepra
Uma doença terrível na época. Por todo lugar que ele andava, a aparência dele era um grande general, mas no seu interior era uma grande lepra. Mas a lepra maior de Naamã não era a doença em si, mas a lepra maior de Naamã era o orgulho, era a arrogância que existia naquele general, porque Deus o deu o poder, Deus o constituiu, ele sem Deus ele não era nada. Parece que ele não conseguia perceber, parece que a humanidade não consegue perceber que sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Não adianta a pessoa se gabar por ser rico. Não adianta a pessoa querer se gabar por ter dinheiro. Não adianta a pessoa querer se gabar por às vezes ter posses, ter carro do ano. Não adianta a pessoa se gabar por às vezes ter 1000 visualizações no YouTube. Se gabar por ter milhões de inscritos no seu canal. De ter vários links no seu Facebook. Não adianta se gabar. Porque você não é nada sem Deus. Não é nada. Sabe, por um mandamento de Deus, por uma ordem de Deus, você se desfaz. Você vira pó. Você volta ao nada seu. Você volta ao nada seu. O nada seu sem Deus. Não adianta. Você se colocar num pedestal de dinheiro ou num pedestal de fama, você não é nada sem Deus. Não é nada. Talvez você olhou para alguém hoje. Não sei. Em algum momento, em alguma ocasião, você olhou para alguém hoje e desdenhou. Olha, meu irmão. Repreenda isso no seu coração. Se aconteceu isso com você lá na sua casa, na rua, onde você estiver hoje, você olhou para alguém e achou que você era melhor que ele, retire essa praga do seu coração. A praga do orgulho, a praga da arrogância, a praga da lepra que estava em Naamã. Naamã precisou mergulhar num lago de lama, e por 7 vezes. Não é possível, talvez Deus, Naamã mergulhava uma vez e levantava, o orgulho vinha com ele. Vai de novo. Levantava, mergulhava, levantava, e Deus olhava para ele, o orgulho estava com ele ainda. Não era a lepra que estava, era o orgulho. Deus não queria curar Naamã da lepra, Deus queria tirar o orgulho de Naamã. E ele vai a 3ª vez e Deus olha como Deus é misericórdia. Olha o tamanho da misericórdia de Deus. Vai mais uma vez. E ele levantava e levantava com ele a lepra. Levantava com ele o orgulho. Precisou 7 vezes para não declarar que não há Deus maior que o Deus de Israel. Precisou 7 vezes o orgulho cair por terra e ele reconhecer a grandiosidade de Deus. Será que vai ser necessário você ir na lama 7 vezes para reconhecer a grandiosidade de Deus? Imagine aqui, e eu continuando aqui no meu texto, e a palavra de Deus é assim: Davi pecou contra Deus. Qual que foi o pecado de Davi? Davi chamou ali o seu líder ali do exército e falou: conta todos. O recenseamento, naquela época, não era pecado fazer o recenseamento. Mas o recenseamento tinha que vir da parte de Deus. Tinha que vir da ordem de Deus. Você contar o povo. Mas você vê aquele espírito
Veio. E eu quero dizer mais uma coisa para você, meu irmão. Para nós. Para você não, para nós. Porque eu também estou nesse contexto. Não quero dizer uma coisa para você. Quando você deixa essa parte agir na sua vida, você dá autonomia para Satanás fazer você pecar. Você dá autonomia para Satanás e fala, olha, está do meu jeito, está do jeito que eu quero. Agora eu vou afastar ele de Deus. E era tão grande, que a palavra fala, e assim Davi pecou contra Deus. Davi mandou contar, todos. Mas Osmar, onde está o pecado nisso? Vou dizer. Mandou contar, ó como a arrogância estava em Davi, olha, e Davi era o homem segundo o coração de Deus. Sabe por que eu gosto mais da Bíblia? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus, certo? Davi falou que Abraão era o pai da fé, certo? Só que a Bíblia não escondeu quando Abraão não confiou em Deus e fez um combinado com a Sara para ter o filho. Moisés era o homem que falava com Deus. Mas a Bíblia não escondeu quando Moisés errou. E Moisés não glorificou a Deus na rocha. Por isso que eu gosto da Bíblia. A Bíblia apresenta os homens de Deus para nós, apresenta os grandes feitos dos homens de Deus, mas a Bíblia não é um livro comum. Se fosse um livro comum apresenta você como você fosse perfeito, apresenta você como as suas melhores qualidades. A Bíblia é um livro espiritual porque apresenta o homem de Deus com os seus grandes feitos, mas apresenta o homem de Deus com o seu pecado, com o seu erro. A Bíblia está querendo dizer para você que você, independente da sua situação, você é pecador. Independente da sua situação, você necessita da misericórdia de Deus. Nós todos precisamos e necessitamos da misericórdia de Deus. E a Bíblia deixa bem claro isso. A Bíblia poderia esconder. Não, Abraão, o pai da fé, não tem pecado. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não tem pecado. Não, Davi pecou. Davi pecou. Mas tem outra coisa, eu vou falar um segredo para vocês. Tem uma coisa que Deus ama também. Deus ama aquele que se arrepende de coração. Aquele que se humilha. Aquele que reconhece. Reconhece que pecou. Reconhece que Deus é Deus. Olha, você viu que coisa linda? Você reconhecer que você errou. E muito mais que isso. Você saber que Deus tem poder para te perdoar. Te perdoar sim, mas perdoar não é perdoar o humano não, é perdoar de Deus. De não lembrar mais. De a partir daquele teu erro grosseiro, de pecar contra Deus. Pecar contra Deus é um erro grosseiro, porque você sabe que Deus é poderoso e santo. É Deus pegar, olha, é Deus pegar daquele erro seu, terrível, e transformar aquele erro seu em uma marca de grande glória, de grande honra. É transformar aquele Deus de um início maravilhoso, de uma nova vida. Por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso, que também Davi pecou lá, os olhos da carne, e quando Davi pecou, o filho do pecado morreu, mas Deus deu o filho do perdão. Aleluias! O filho do pecado morreu, mas Deus deu para ele o filho do perdão, e o filho do perdão foi um dos maiores reis de Israel, Salomão. Você quer herdar o filho do perdão? Pede perdão com misericórdia. Tenha fé que o Senhor pode perdoar. Está aqui. Davi pecou, olha. Ó Senhor, pequei.
perdoa. Ó, Davi, então vamos fazer o seguinte. Você escolhe. Você escolhe 3 anos, 3 anos de fome. 3 anos, 3 meses, 3 anos de fome, depois 3 meses de fugindo do inimigo. Se eu fosse ali, Davi, 3 anos de fome, a gente vai comendo aí pouquinha coisa, e vai, a gente passa. 3 meses fugindo do inimigo. Davi era homem de guerra. Davi era um dos maiores estrategistas de guerra. Dá para a gente passar. Ou 3 dias debaixo da mão de Deus, da espada de Deus, das pragas que Deus poderia enviar. Eu, hein? Longe disso, meu Deus. Cair debaixo. Quem no mais ignorante poderia escolher isso? Ficar debaixo da mão de Deus? Não tem escapa. Não vai escapar. Não vai conseguir sobreviver. Mas Davi preferiu. Que o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Quem mais conhecia Deus ali naquela época? A não ser Davi. E Davi escolheu ficar debaixo, escolheu 3 dias debaixo da espada de Deus. Davi é um homem de coragem, não é não, Jean? Porque um anjo de Deus sozinho já havia matado 85 mil lá do exército da Samaria. Certo? Um anjo sozinho pode fazer um grande estrago. Mas Davi preferiu. Porque Davi conhecia Deus. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Entre os homens de Deus, entre os profetas de Deus, eu creio para mim que o que mais se aproxima de Deus seria Davi. Porque era o homem segundo o coração de Deus. E Davi foi tão usado, tão grandemente, que quando Davi começou ali o seu reino, Davi viu a arca representava a Deus. E a arca ia, onde ia o povo, ia a arca. Aí Davi falou, mas está errado isso aí. A arca precisa de uma casa, que é a presença de Deus. Deus precisa de uma casa. Aí Davi fez um barraco. Ninguém tinha pensado isso. Passou tanto tempo a arca andando para um lado e para o outro. Precisou um homem segundo o coração de Deus. Aí Davi ficou olhando, não, está errado isso aí. A arca precisa de um templo. De um templo. E hoje, a presença de Deus está no templo. No seu, no meu, no nosso templo. No nosso coração. Aleluias! A inspiração do rei Davi trouxe Deus para dentro de nós. Dentro de cada um. Aleluias! Agora aqui. E Davi escolheu a misericórdia de Deus. Sabe, meus irmãos, eu quero dizer, e continuar aqui, que ninguém, homem nenhum, pode passar dessa vida sem a misericórdia de Deus. E Deus é misericordioso. E por isso Davi escolheu cair debaixo da mão de Deus. Por mais que ninguém pode vencer Deus. Mas se fosse o homem não ia ter misericórdia de Davi. Mas Deus teve. Mas Deus tem misericórdia de você. Mas Deus tem misericórdia de nós. Misericórdia de nós em todas as áreas da nossa vida. É Deus que tem nos dado misericórdia. Não afaste de mim, ó Senhor, a tua misericórdia, Pai. Não nos abandone, Senhor. Não retire de nós a tua misericórdia. É isso que Deus propõe para nós. É isso que Deus quer para nós para sempre. Não é verdade?
A misericórdia tem que permanecer para nós para sempre. Ó irmão, eu quero dizer uma coisa para você, aqui dentro dessa palavra. Que você junte tudo isso que você ouviu hoje, viu aqui nessa noite, e você resuma isso nessas palavras que eu vou dizer aqui para você nessa noite. Deus não quer que você mude para Ele te amar. Repita comigo. Você está com máscara, é difícil, mas vamos tentar. Deus não quer que você mude para te amar. Vamos de novo. Vamos de novo. Deus não quer que você mude para te amar. Aleluias. Agora vamos terminar ela. Deus quer que você mude para ser feliz. De novo para gravar. Deus quer que você mude para ser feliz. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que você mude para ser feliz. Arrogância, Deus abomina. Orgulho, Deus odeia. Mas Deus ama os humildes. Aleluias! Se coloque de pé. Não deixe a arrogância tomar conta do seu coração. Não deixe o orgulho prevalecer sobre a sua vida. Não deixe. Sabe, esses dias eu estava ouvindo uma pregação, e isso é verdade. Você só vai brigar com alguém, ou passar momentos tristes, porque você brigou com uma pessoa especial, se você quiser. Sabia disso? Você só vai brigar e entristecer com alguém se você quiser. Ou com sua esposa, ou com seu esposo, ou com seu filho, ou com sua filha, ou irmã, primo, tio. Você escolhe. Sabe por quê? Eu digo isso. Porque o homem em si, ele quer ter razão em tudo, não é mesmo? Irmão, a razão é do diabo. Se alguém vem lá, olha, sabe aquele dia, assim, assado? Você fez isso. Ô irmão, errei, perdoa, você está certo. Acabou. Ele veio para brigar, não veio? O que você devolveu para ele? Você devolveu compreensão? Você devolveu atenção que você ouviu? Você ouviu? Aí vem lá, alguém lá, seu esposo, sua mulher, e fala, ó, lembra aquele dia assim, você falou aquilo? Ele falou, ô, mulher, calma. Você está certo, aquele dia eu fui mal, tá? Acabou. Não tem mais briga. Acabou. Deixa a razão para ele. Deixa a razão com ele. E fique com a humildade. Vai dormir, fique com a paz. Ele quer a razão? Deixa para ele. Vai dormir com a paz. É melhor. Não se sinta triste não, porque ele achou que ganhou de você. Não se sinta triste. Já pensou se Jesus fosse igual aos homens? Nós não teríamos salvação. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso e Santo, Pai. Bendito seja o Teu grande nome, Senhor. Bendito seja o Teu imenso poder, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, Pai, de nós estarmos vivos, respirando, Pai, e termos momentos para Te agradecer, e para Te bendizer, Senhor. Grande Deus e Pai. Nós precisamos, Senhor Deus Pai, da Tua presença. Nós repreendemos, Senhor, em todas as áreas da nossa vida que nós somos orgulhosos,
que nós somos orgulhosos, arrogantes, Pai. Perdoa, Pai. Perdoa, Senhor. E nos faça, Senhor, cada vez mais um coração, Senhor, renovado na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu nome.